Então, gente, gostaria de saudar, boa noite a todas e a todos. A gente está iniciando, então, mais uma Psicologia em Foco. Gostaria de agradecer, primeiramente, a equipe do CRP04 pela oportunidade de estar aqui, e também a pessoa do conselheiro Reinaldo Silva Júnior, que eu faço parte da Comissão de Psicologia, Laicidade, Espiritualidade, Religião e Outros Saberes. Então, eu queria já aproveitar a oportunidade e convidar todos, se quiserem participar da nossa comissão. A comissão é aberta, psicólogos, estudantes e demais profissionais que tenham interesse nessa temática. Meu nome é Denis Conter, sou psicólogo, mestre em Ciências da Religião, sou professor convidado também do Instituto de Psicanálise Humanista de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, dentro dessa perspectiva, e antes de apresentar as nossas convidadas aqui especiais de hoje, para a gente falar de um tema de suma importância, tanto da saúde pública quanto da clínica. É uma questão que perpassa um âmbito muito grande, que a gente vai falar sobre o tema do suicídio. Então, para falar no tema de hoje, a psicologia e o cuidado com o suicídio no discurso para além do religioso. Ele nos remete a uma alta complexidade da questão do autoextermínio. E essa perspectiva de dar importância para todos aqueles que são estudantes e profissionais da psicologia, nós, como médicos da alma, nós temos que nos atentar a essa questão da autodestruição. Uma autodestruição que perpassa o indivíduo, perpassa a família, perpassa todo o âmbito da vida social, profissional desse indivíduo. E uma das questões que o CRP tem colocado agora, que nós estamos no Setembro Amarelo, essa questão do enfoque nisso, da prevenção do suicídio, essa questão do nosso tema. Não é para chamar atenção, não é falta de Deus. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que manter. O suicídio é algo muito mais complexo e que abrange essa perspectiva existencial, muitas vezes de um sofrimento que o sujeito passa durante a vida, alguma contingência, uma perda de emprego, de uma pessoa querida, e esse sofrimento acaba levando esse indivíduo à tentativa de autoextermínio e até a consumada. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero já começar, antes de chamar nossos convidados, a que nós possamos refletir sobre essa questão do cuidado aos sinais, estar atento aos sinais, e dessa construção do psicólogo, enquanto médico da alma, construir junto com o outro, esse outro que sofre, imbuí-lo, construindo junto esse sentido de viver, instruí-lo, construir com ele essa perspectiva que é bom viver, que vale a pena viver. Então, nesse sentido, eu gostaria de ter a honra agora de apresentar as nossas convidadas. Gostaria que compusessem a mesa aqui, fico muito feliz de estar aqui hoje. Mariana Tavares, por favor. Ela é psicóloga da UFMG. Sua trajetória está ligada à formação da gestão do trabalho em saúde pública e em clínica. Foi diretora da Escola de Saúde Pública, consultora da Política Nacional de Humanização da Saúde, do Ministério da Saúde e Gestão do Trabalho e Educação, permanente da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Gostaria também de chamar Marília Guiar. Psicóloga, Centro de Ensino Universitário de Brasília, mestrado em Psicologia Clínica, PUC São Paulo, doutorado em Ciências da Saúde pela UFMG, com assunto de tentativas de suicídio em adolescentes. Coordena a pós-graduação Lato Sensu em Psico-Oncologia e coordena a pós-graduação em Cuidados Paliativos. Tem atuado em temas ligados às questões da morte e do morrer, das perdas e dos lutos, como tanatologia, psico-oncologia, cuidados paliativos e suicídio. E hoje também eu queria salientar, ressaltar aqui a presença do Rodrigo Chaves Nogueira, que ele é especialista também, está trabalhando com a questão da saúde mental em Brumadinho. Então hoje, gente, a gente vai sair um pouco dos conformes, digamos assim, a gente vai ter um complemento aqui na discussão, no debate do tema, e posteriormente eu também vai nos brindar aqui com as suas ponderações. Então, para a gente começar a nossa Psicologia em Foco de hoje com esse tema de sua importância, eu gostaria de passar a palavra para a Marília. Muito obrigada, Cleiton, muito obrigada, Mariana, pela oportunidade. Boa noite a todos e a todas.
Gostaria primeiro de realmente agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, né, para nós psicólogos, falar para nós psicólogos na nossa casa, né, que é o nosso conselho, aquele que nos congrega, nos agrega, que leva a nossa voz à sociedade, realmente é uma honra muito grande. Bem, em especial desse tema que me é tão... Você só tem que não fugir muito da onde você está, porque senão você não vai fazer. Que é uma outra, né? Esse tema, né, que foi o meu tema, já é o primeiro, é um tema que diz respeito a todos nós, porque se vamos falar de suicídio, na verdade a gente está falando de vida, né? É uma condição dos vivos, de nós humanos vivos, e foi o meu tema de doutorado quando eu trabalhei com as tentativas de suicídio, em especial com o público adolescente. Já me adiantando, né, existem algumas maneiras da gente estudar o fenômeno suicídio. A gente pode estudar pela autópsia psicológica, ou seja, a gente vai estudar o fenômeno a partir dos sobreviventes. Quem que a gente considera sobreviventes do suicídio? Nós, enlutados por algum ente querido que se matou. Nós somos sobreviventes. Ou uma outra maneira, então, essa autópsia psicológica são acompanhamento dos sobreviventes. Outra maneira que a gente tem de estudar o fenômeno do suicídio é por meio das tentativas de suicídio, estudando as tentativas. Enquanto nesse recorte a gente vai trabalhar diretamente com aquelas pessoas que tentaram contra a sua vida. E foi exatamente aí que eu fui estudar. Mas aqui hoje a gente vai falar, né? Escolhemos falar de uma maneira mais geral, muito mais reflexões acerca do suicídio, em especial para nós, psicólogos, que deveríamos estar diretamente envolvidos aí no atendimento tanto às pessoas que têm comportamentos suicidas quanto aos sobreviventes. Bom, primeiro, José Bertolotti, que é um psiquiatra que foi da OMS, inclusive responsável pelos estudos de suicídio na Organização Mundial de Saúde, ele já vem nos falando que é um problema de saúde pública, que muitas pessoas preferem não considerar, não é mencionado, e alguns têm essa questão de tentar realmente esconder o fenômeno. Mas para a gente começar a entender um pouco, é importante a gente entender, é um fenômeno universal. Quando a gente fala universal, ou seja, ele afeta a todos nós, homens, mulheres, independente das nossas crenças religiosas, independente da cor da nossa pele, independente das nossas ideologias, independente da nossa classe social, independente da nossa idade, independente das nossas profissões. Então, ele afeta a todos nós. E é interessante que, se estamos falando em uma mesa cujo tema é a religiosidade, né, porque o fenômeno vai muito além da religião, talvez fosse interessante a gente perceber, saber que não conhecemos religião alguma que não condene o suicídio. E tem uma razão. Lá nos primórdios do catolicismo, naquelas situações em que situações super adversas, o reino dos céus era muito mais bacana que o reino da terra. Era muito mais legal você ir para o paraíso, olha só que bacana, eu ir para o paraíso, um lugar onde tudo era lindo, anjinhos e harpas, claro que naquela época não tinha essa ideia, essa conotação ainda, do que ficar aqui naquelas condições de idade média e tudo mais. Então, o suicídio ficou extremamente tentador. O reino dos céus era muito melhor. Com isso, começou-se a falar, não, se matar é pecado. E as religiões monoteístas, todas, não sei de nenhuma, não sei se deles tem alguma que conheça, mas as religiões condenam o suicídio.
E isso é uma questão importante, porque a gente vai ver o reflexo disso na pós-venção. O que é pós-venção? Pós-venção é o acompanhamento dos sobreviventes ao suicídio. Isso vai repercutir, né? Porque nós temos uma formação religiosa e aí acontece de um ente querido nosso se matar. E aí? Como é que é? Outra questão importante é que ele é multifatorial. É um fenômeno complexo e multifatorial. Não dá para falar o suicídio é isso, o suicídio, a causa é essa, a causa é essa, a causa é essa. É um conjunto de fatores que precisam acontecer ao mesmo tempo e, mesmo assim, não é determinante para uma ação, para um ato suicida. Mas é objeto de estudo de várias ciências. Não só a psicologia, não só a medicina, não só as religiões, a filosofia, a antropologia, a sociologia, entendendo, e não podemos deixar de lembrar que as pesquisas em sociologia começaram exatamente com os estudos, as primeiras pesquisas sobre suicídio, que Durkheim, que era um sociólogo, fez um grande estudo a respeito do suicídio. Bom, mas é um tabu e há muito tempo não se pode falar. De onde surgiu essa ideia do contágio? Surgiu de um romance, né, que foi escrito por Goethe, em que o mocinho se mata ao final porque foi abandonado pela mocinha, né? E aí aconteceu uma série de suicídios na sequência. O que a gente pode falar do efeito de contágio? Existe. Mas está muito mais em como isso é passado do que, na verdade, o que está acontecendo. Mas não falar não está ajudando, porque o que a gente está vendo aí é que os índices estão crescendo cada vez mais. Podemos até levantar uma hipótese. Não, é porque estão sendo mais notificados. Mas se a gente for ver os índices em estados, por exemplo, se você for ver no mapa da violência, né? Se a gente for ver os índices, estado por estado, aqueles estados que sempre são bons de notificação, a gente vê que os índices estão crescendo. Então, não é só uma questão de subnotificação. Um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Tá? Para cada suicídio, a Organização Mundial de Saúde levanta a hipótese de que existem 20 tentativas. Então, a gente vê o tamanho do problema. E falam que 90% são evitáveis. Eu ponho até essa interrogação, porque como é que a gente sabe? Né? Como é que se mede esses 90%? Mas é a segunda maior causa de morte evitável entre jovens no mundo. Então, essa questão que a gente está passando, esse incremento dos índices de suicídio entre a juventude, isso não é fenômeno brasileiro, isso é fenômeno mundial. No Brasil, a gente teve um aumento de 62,5%, de 80 para 2012. E esse ritmo aumentou muito na virada do ano, em especial para a população mais jovem. Mas os índices da velhice, que são os que vinham se mantendo os mesmos, também estão crescendo no período. Em 80, a gente teve 2,7% entre a população jovem, 90, 18,8%, e até 2012, 33,3%. Eu gosto de trazer esses números só para a gente ter a dimensão do fenômeno do suicídio. Tá? Como é que está aqui para nós. Mas quando a gente fala em suicídio, a gente fala em uma coisa muito mais ampla, que é o comportamento suicida. E o que é o comportamento suicida? O comportamento suicida vai muito mais do que o ato suicida. Ele começa com a ideia de se matar. Tá? E ele vai evoluindo para o que a gente chama de representação suicida. Ou seja, a pessoa vai seguindo pelas tentativas de suicídio e o suicídio. Todos esses comportamentos, tudo isso a gente chama de comportamento suicida.
Mas no comportamento suicida, Mendes fala uma coisa que é muito interessante. Existem 3 premissas. É a vontade de morrer, a vontade de matar e o desejo de ser morto. Então, no suicídio, a gente tem uma questão muito interessante, que o autor é a vítima e a vítima é o autor. É interessante que Karina Fukumitsu, que é uma grande estudiosa do assunto, ela nos fala que não é uma escolha, é uma decisão. E que essa decisão é uma decisão emocional. E as decisões tomadas no calor da emoção, a gente bem sabe que não são as melhores, né? O Scheidman, que é um grande estudioso do suicídio também, ele já fala que é uma solução definitiva para um problema temporário. E outra coisa importantíssima que ele fala, não é diagnóstico, é sofrimento. A gente precisa estar muito atento para não colocar em cima do suicídio mais um rótulo, mais um estigma, né? Que é o do diagnóstico. O suicídio também, a gente encontra alguns autores, eu sou muito dessa linha também, que considera como um ato de comunicação, mas uma comunicação paradoxal, né? É aquela história, a comunicação é tão difícil que esse grito mútuo é o meu jeito de pedir socorro. Há um desalojamento do ser nessa condição. Eu não caibo mais em mim. É como se fosse um outro dentro de mim. Mas sem cisão, sem ruptura, né? É uma dor muito grande que toma conta de todo o meu ser. É muito maior do que eu e como existe uma constrição do pensamento, a pessoa não vê saída. Ela não vê outra possibilidade senão o fim da vida, para acabar com esse sofrimento. Eu achei interessante essa palavra, né? Há um desagarramento da vida. É mais do que, não é desapego, é desagarramento mesmo. Bom, mas é uma morte súbita, porque ela não é esperada, por mais que ela seja anunciada, ela não é esperada. Tá? Ela é depreciativa, tá? Ela está cheia de estigmas, cheia de preconceitos. Nós, sobreviventes, passamos por tudo isso. Se uma perda repentina de qualquer causa, já nos provoca tanto desequilíbrio, nos deixa tanto sem chão, a morte por suicídio ainda tem esse ingrediente, né? Ele é um total desalinhamento, um total desarranjo das nossas bases. E é interessante que Van Gogh, dizem que essa frase é dele. Eu nunca consegui comprovar a veracidade sendo dele mesmo. Né? Mas ela é muito interessante. Ela fala que o suicida transforma todos nós em assassinos. E isso é muito importante a gente pensar nisso, perceber isso, porque isso vai repercutir na pós-venção. Como que eu vou receber esse resultado? Né? Com essa questão. E agora? O que a gente tem? A gente tem uma resposta emocional, um comportamento junto com uma resposta emocional que leva a um impulso desmedido. E é o que Ortega, que é outro pesquisador, né, o Bruno Ortega, que ele nos fala, então, que isso, nós encontramos, então, a crise suicida. Existe um colapso existencial, uma dor psíquica insuportável e que é vontade à cessação do viver. Mas a gente precisa cuidar da palavra. Isso talvez seja o mais importante para nós, psicólogos. O cuidado com essa palavra. O cuidado com aquele que está nesse sofrimento extremo, que pensa, inclusive, se matou. Em especial para as pessoas que tentam o suicídio, a gente precisa prestar atenção para não colocar mais um rótulo, né? E achar que
ser suicida, tem uma caixinha aqui de remédio que eu vou te dar e você vai resolver. Nós precisamos ter muito cuidado com essa palavra. O que a gente encontra nas pessoas com ideação suicida, com comportamento suicida? Nós encontramos pessoas com um padrão de pensamento muito rígido, falta de um mínimo de flexibilidade, né? É muito aquela ideia, não tem jeito, é sempre não, 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 é muito não. Eu não, isso não é para mim. E é interessante porque existe um desejo de morrer, mas um desejo de morrer que a gente nem sabe o que é. Glaucio Tavares afirma isso com muita sabedoria, porque há uma decisão por algo que eu nem sei o que é. Mas se temos um ponto, que é, que dor é essa? Essa dor não tem nome, esse sofrimento. A gente encontra também, nos deparamos também com as fragilidades humanas. As fragilidades, elas também podem ser inspiradoras e elas são também provocadoras. Né? E o contraponto também se encontra nesse espaço relacional. Por isso é que é importante a gente construir esse espaço relacional. Porque se existe um padrão fixo, se existe uma comunicação que não flui, é importante que a gente crie um espaço de acolhimento, desse acolhimento relacional afetivo, para que possibilidades possam ser criadas, para que essas fragilidades possam ser avaliadas, revistas, abarcadas, né, acolhidas e possam realmente, como provocadoras, abertura para novas possibilidades. Bom, isso aqui é um clássico, né? Como que eu me mostro, como que eu me vejo. Né? O que a gente tem no suicídio? Nós temos ansiedade, sensação de não pertencimento, ruminação de ideias, dificuldade de pedir ajuda, tudo isso junto. E as coisas não fazem sentido. A pessoa não encontra sentido. E tem os 4 Ds. O D, desesperança. O D, do desamparo, da depressão e do desespero. Bom, suicídio pode ser prevenível, mas não é previsível. E entendendo que prevenção é diferente de previsão e é diferente de evitação. Em relação à campanha Setembro Amarelo, se por um lado a gente está criando essa consciência, vamos olhar por outro lado. Aquele que perdeu, o sobrevivente ao suicídio, se reforça muito, dá sinal, esses são os sinais, fiquem atentos, como é que é, preste atenção. E às vezes a gente presta atenção, às vezes a gente está batendo. E mesmo assim, acontece. Estamos experimentando realmente um boom atualmente? Estamos. Mas a gente não pode esquecer de que é um fenômeno humano. Ele sempre vai existir. Porque o sofrimento diz respeito à nossa condição humana. E eu sempre reforço, né? O problema não é o isso, é o que eu faço com isso. E uma situação de sofrimento muito grande, de desesperança, de desamparo, de desespero. É claro que eu entro num processo de depressão até de sentidos. Tudo perde o sentido. E como buscar sentido na total ausência? Em especial, quando estamos em tempos líquidos, né? E que tudo muda muito rapidamente. Não temos mais nenhuma constância. A impermanência está aí. Nada é feito para durar. Nós temos uma busca pela satisfação imediata.
tem que ser agora. E de que jeito? Não sei, de qualquer jeito, mas tem que. Os contatos online são muito mais fáceis que os offline. Porque os contatos online, eles não têm o confronto, não têm o diálogo, não têm a discussão. Se eu não gostei, eu vou lá e desligo. Vamos embora. Né? E outra coisa, a gente fica de imagem. E imagem é Photoshop, né? Então, em tempos tão dinâmicos, tão fluidos, tão líquidos, né? Falta-nos contato. Nós temos não sei quantos amigos e poucas relações. Então, nós perdemos as habilidades necessárias para estabelecer relações de confiança para o que der e vier, ao lasco é mais, na saúde ou na tristeza com outras pessoas. Relações cujos encantos você nunca conhecerá, a menos que pratique. Mas aí, o que cabe no mundo? O que cabe no mundo? O que cabe neste mundo tão impermanente? A impermanência sempre existiu. Talvez agora mais. Talvez agora a rapidez esteja muito maior. Talvez agora os recursos sejam muito maiores. E, ao mesmo tempo, mais sem condições de buscar possibilidades da gente se ver. O que nos cabe? Nós não temos espaço para o sofrimento. Não temos espaço para falar das nossas tristezas, das nossas angústias, das nossas raivas. Tem raiva feio, né? Os outros têm, eu não. Das nossas decepções, as nossas frustrações. Temos muito pouca oferta de acolhimento ao sofrimento. Muito pouco. Ou você já falou demais. Chega. Vamos, move on. Não é possível, você está assim de novo. Buscando o sentido de novo. E isso, todo esse movimento não nos prepara para frustrações. Tem muita frustração. Não tem muita. Claro que temos mais não sei quantas coisas para falar, mas eu acho importante a gente esse slide tem esse sentido, né? Se eu, de um lado eu tenho um querido que é muito brincalhão, do outro lado eu tenho um sofrido que é muito sério, e no meio eu tenho um bloqueio. Não. Então eu fico partido. Né? Mas a vida é uma arte. E como arte, ela leva tempo, ela leva inspiração, demanda inspiração, mas demanda muita transpiração. A arte também nos frustra. Se a gente imaginava que ia ser de um jeito, saiu de outro. A arte nos coloca nos nossos limites, mas também abre para as negociações. Claro que a gente tem aqui mais não sei quantos mil slides para falar, mas o mais interessante existem mitos sobre o suicídio, a gente acha isso em vários lugares, e é importante sabermos dos mitos e contamos, felizmente, com o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida. E se estamos acompanhando alguém na iminência do suicídio, coloquem o número do CVV para essa pessoa. Muitas vezes a gente fala, não, fica 24 horas em contato com essa pessoa, que é a coisa mais cruel. Como é que a gente consegue vigiar alguém 24 horas? Né? É um pouco difícil. Nós precisamos trabalhar em rede. Se suicídio diz respeito é um ato individual, mas a gente sabe que ele é consequência também das nossas relações. Então, cuidemos desse espaço relacional, cuidemos disso. Sabendo que algumas vezes a gente vai evitar. Algumas vezes a gente vai prevenir, algumas vezes a gente vai evitar, mas não todas as vezes. Não tem sempre, nem todas as vezes. Né? São apenas algumas ideias, eu acho que depois a gente vai ter um tempo aí para discutir. Tá bom? Muito obrigada.
Gostaria então de agradecer a fala da professora Maria, muito rica. Pena que o tempo é muito corrido e eu fico nesse difícil lugar, né, de ter de mediar aqui um tema, né, a maldade, mas infelizmente nós somos dependentes aí do tempo. Agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Mariana Tavares. Gente, boa noite. É muito impressionante ver esse auditório tão cheio e isso significa que essa temática está, de fato, nos atingindo, né? Eu já sabia que ia compartilhar meu tempo com o Rodrigo e eu quero muito que ele fale. E eu fiz, então, uma proposição de fala em tópicos e eu tenho certeza que eu vou conseguir falar em 10 minutos. Vamos lá. É muito legal que essa minha fala, ela faz uma espécie de dança com a fala da Maria. Ela, em alguns pontos, coincide, em alguns pontos não. Alguns momentos a gente está no mesmo ritmo, e algumas coisas que eu acho que é o que nos interessou ao montar a mesa, como é que a gente poderia dar destaque para algumas coisas, como se fosse figura e fundo mesmo. Então, eu vou falar esses tópicos como questões de fundo. Então, o primeiro tópico, alguns deles já terão sido repetidos, mas nós vamos avançar. O suicídio é uma experiência humana, faz parte da condição humana a experiência de dor, sofrimento e desespero. Mas não importa, eu não sou professora e nem daria conta de ser, porque eu não tenho essa capacidade de me expor assim. Então, eu sempre tenho que ter o papel, eu fico no papel, porque minha cabeça também não é muito boa. Então, vocês desculpem. Enfim, é uma experiência, a experiência de dor, sofrimento e desespero, ela faz parte da condição humana. A filosofia e a psicanálise já definiram a incompatibilidade entre a humanidade, ou seja, entre ser gente, e o mundo. Viver no mundo não é tarefa fácil. Viver é experimentar mal-estar e desconforto. As pessoas recorrem ao suicídio desde sempre. O suicídio aparece como saída em muitos momentos de desespero. Tem um filósofo dos séculos II a.C., Sêneca, que é dele a seguinte frase: nada do que é humano me é estranho. Assim, o suicídio não é, para nós, um escândalo. Não é uma saída inconcebível. Ao mesmo tempo, cada suicídio é, sim, um escândalo. É preciso ficar escandalizado quando um dentre nós cai pelo suicídio. E aí agora eu vou com John Donne, que também tem uma frase também muito famosa, que é a seguinte: não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Então, não nos acostumemos ao suicídio. Segundo ponto, precisamos, em nossa sociedade supostamente laica, compreender as raízes do discurso religioso sobre o suicídio. Apenas como uma pequena pontuação, eu faria só a seguinte frase: se somos criados à imagem e semelhança de Deus, suicidar-nos seria como matar Deus. Pensem a pressão que uma afirmativa desse tipo carrega. Suicidar seria, então, pretensão, arrogância, pecado. Querer dispor daquela que é a maior dádiva, que é a vida.
Nós não podemos imaginar que a impregnação de um discurso desse tipo já esteja esvaziado de sentido. Há todo um debate de a quem pertence o fim da nossa narrativa. Toda a bioética tem estudado isso. A quem pertence o fim da vida? Aos médicos? Ao próprio sujeito? À família? Enfim. Todo esse debate de a quem pertence o fim da nossa narrativa, já que na nossa sociedade nós somos estimulados a ser individualistas, competitivos e capazes de escrever nossa história. Isso que eu estou dizendo é o mesmo que dizer, nós estamos convivendo com vários discursos e dispositivos de poder presentes num dado momento histórico e numa dada comunidade. Toda intervenção para a prevenção do suicídio parte de algum ponto de interesse. A psicologia, a nós, profissionais da psicologia, a nós cabe estar atentos para a não associação do exercício da psicologia com práticas normativas, prescritivas, moralizantes e culpabilizadoras. O terceiro ponto, a medicalização e a patologização da vida. Será que estaríamos frente a uma nova religião? O discurso da ciência? Medicalizar significa transformar em individuais e biológicos sintomas de origem social. A medicalização anda ao lado da alienação dos sujeitos em discursos científicos e, além disso, da mercantilização da saúde. Temos toda uma tradição na saúde pública nessa discussão, que vai desde a discussão do Estado policial, da polícia médica, até o advento dos grandes grupos da indústria farmacêutica, com sua lucratividade incessante e ascendente. Não fechemos nossos olhos a isso. A partir da medicalização, temos o campo formado para a patologização da vida, que é transformar a dor de viver em sintoma, transformar o estranhamento, a inadequação e, por fim, toda diversidade em sintoma, em sinal, em marca, em estigma e, por fim, em doença. É Jaspers que diz: o suicídio não é consequência de uma enfermidade como a febre é. Essa frase, isso Jaspers, há quantos anos atrás? E sabemos o peso do sofrimento ético-político em sujeitos que não têm a cor adequada, a sexualidade adequada, a identidade de gênero adequada, a renda adequada e a religião adequada. E agora, com a experiência das mineradoras, a dor de sujeitos que não têm o endereço adequado. Um quinto ponto, o neossujeito e o empreendedorismo. Ao sucesso. Desfrute de todos os bens existentes. Consumam, sejam felizes. Esse é o novo imperativo. Essa é a nova razão do mundo. Por isso eu pergunto, será que nós não estamos frente a uma nova religião? E todo esse conceito de neossujeito e o advento dos sujeitos empreendedores de si, e eu colocaria aqui rapidamente em parênteses, e seus respectivos coaches. Para melhor entender esse conceito do empreendedor de si, pensemos que os motoristas de Uber e a uberização da economia significam um modo brasileiro contemporâneo de autoempreendimento, de massas que não se aposentarão e nem terão direitos mínimos garantidos. Então, nós estamos falando da vigilância dos corpos, de uma sociedade que está em transição do disciplinar, da sociedade disciplinar de Foucault, estudada por Foucault,
a sociedade dos grandes asilos, para a sociedade do desempenho. Então, será um sucesso uma nova religião ou uma nova escravidão? Outro ponto. As relações virtuais e a diminuição da experiência sensível. A vida transformada em uma vida bidimensional. A perda do sentido dos sentidos. A vida nas telas. E como isso pega as novas gerações. Aqui nós estamos bem entrelaçadas. Né? Outro ponto. O suicídio como mortalidade por violência, por causas externas. Esta é a forma que se aferem os casos de suicídio na epidemiologia. Reconhecendo aí, se há uma mortalidade por violência, por causas externas, já aí tem o reconhecimento do papel das relações intersubjetivas para uma sociedade violenta, que promove discursos de ódio e de intolerância, e citando uma colega do Conselho Federal de Psicologia, a Rosane, o sofrimento ético-político sobre as pessoas a quem não tem sido dado cabimento social. Também temos o conceito de morte social. Caberia, então, pensar na palavra suicidado, já você trouxe o Van Gogh, e o Antonin Artaud tem esse livro, né, Van Gogh, o suicidado da sociedade. Será que é o caso da gente começar a criar esse conceito do suicidado, que isso nos abre outros modos de pensar sobre a morte voluntária? Até que ponto é voluntária? Neste contexto, entra a discussão do desmonte do SUS. Se tanto a rede de saúde como um todo, quanto a rede de atenção psicossocial, a RAPS, são reconhecidas como dispositivos de proteção de vida, não estaria havendo hipocrisia nesse discurso, já que estamos vivendo o seu desfinanciamento? E o que pensar da liberação do uso de armas? Outro ponto. A estabilidade das taxas. Tem um livro muito interessante que se chama Suicídio, Modo de Usar, que é uma dupla de franceses. Suicídio, Modo de Usar. É uma dupla que fez todo um estudo sobre o direito ao suicídio. Obviamente, franceses, obviamente, década de 80. Segundo eles, como toda sociedade sempre houve suicídio, há um número mais ou menos estável de suicídios. Por outro lado, a epidemiologia de pequenos números nos oculta muitas vezes a melhor forma de olhar, a forma de se pensar as taxas epidemiológicas. Numa comunidade em que houve um suicídio e depois outro, houve um aumento de 100%. Cifra que é suficiente para uma reação alarmista. Então, quando se pensa em dados desagregados e agrupados por outras categorias, outra realidade se descortina. As grandes estatísticas escondem o suicídio em grupos específicos. Por exemplo, a mortalidade por suicídio entre indígenas, que é 20 vezes maior do que a população total. O suicídio entre jovens negros. O suicídio na população LGBTI+. O suicídio entre presidiárias. O suicídio entre policiais. E mulheres negras jovens periféricas. O que há, então, para ouvir em relação a isso? Que pesquisas a gente precisa de fazer? Que políticas há para pensar? E nós, profissionais da psicologia, o que nós vamos fazer? Hoje eu li uma publicação do Milton Bicalho, que ele compartilhou, uma entrevista na Rádios, que é um boletim de saúde pública, com uma entrevista do terapeuta Will Hall. Olha a frase dele. O diagnóstico é uma forma de não escutar. O diagnóstico é um insulto. O diagnóstico é a normalização da violência. Nós,
profissionais da psicologia, tocados pelo campo dos direitos humanos, pensemos fora da caixa de medicamentos faixa preta. Voltemos a fazer uma psicologia viva, não protocolar, não amedrontada, não subjugada. Voltemos a pensar com a nossa própria cabeça. Não vamos nos esquecer de que a morte sempre acontece, morte por suicídio sempre acontece nas casas mais simples e nas lojinhas. Isso é uma frase que eu peguei de um livro que chama História do Suicídio no Ocidente. Eu adorei essa frase. Enquanto o suicídio acontece nas casas mais simples e nas lojinhas. O que ele estava questionando? O suicídio não é uma questão da discussão filosófica, da discussão jurídica, ou da discussão da religião. O suicídio fala de um sofrimento não acudido, não amparado, e o sofrimento tem pressa. A pressa do sofrimento e a nossa capacidade como profissionais de estabelecer pausas, um corte nessa perspectiva do tempo. Por fim, acho que não existe uma ou a prevenção do suicídio. Serão necessárias políticas públicas que promovam vidas dignas, políticas inclusivas para todos. Não acreditar em tais políticas é estar na contramão da prevenção. É preciso sempre garantir espaços reais de fala. Não corramos o risco de falar tanto que gere tanto ruído que as vozes daqueles dentre nós que sofrem e cogitam essa saída se sintam constrangidos em falar. Vamos nos responsabilizar em promover práticas em psicologia que promovam vida e não mais e mais neurose. Sabemos que existe um longo caminho, existe muito moralismo entre os profissionais, muita dificuldade no enfrentamento das questões da morte entre os trabalhadores da saúde, há uma visão preconceituosa sobre o suicida, o que faz que em alguns serviços a burocracia funcione como cala-boca, marcando para depois a consulta com o especialista. E, por fim, vamos abolir as fantasias revestidas de ciência. Um ponto, mais um, papel da mídia e a sensação de frisson voyeurista que causam as matérias sobre suicídio. A quem interessa isso? A abordagem sensacionalista que possibilita uma identificação seguida de repulsa, provoca reações imediatas, que são também imediatamente esquecidas. Ademais, tratar de suicídios isoladamente contribui para uma visão despolitizada e descontextualizada do ocorrido. A velha discussão sobre o silêncio que deve ser imposto à mídia, o risco de contágio. De qual contágio se fala? Considerando que há sempre dois suicídios, o real e o que os outros pensam que aconteceu. Aí eu passo para o Rodrigo completar aqui minha fala. Oi, pessoal, boa noite. Sou Rodrigo, sou coordenador clínico da equipe de saúde mental de Brumadinho e não é de agora, não é pós-crime, não é pós-tragédia. Eu estou lá há muitos anos, 30 anos, trabalhando na equipe de saúde mental, no território, fazendo um trabalho de saúde mental dentro da perspectiva do retorno dos pacientes ao seu território, do retorno dos pacientes aos seus direitos. Acho que tem. Foi? E, assim, anteontem,
saíram diversas reportagens, não é isso? Sobre a situação de Brumadinho no ensejo do Setembro Amarelo. E conversei com a Mariana a respeito, ela me falou que essa mesa estava montada, mas que ela achava importante que eu viesse trazer alguma coisa. Bom, vocês me desculpem, eu vou talvez fazer uma coisa assim, meio... Eu não sou professor também, eu sou profissional da ponta, eu sou, né, estou lá atendendo. E o que eu quero dizer é o seguinte, 25 de janeiro, a população de Brumadinho, a cidade de Brumadinho, está passando, desde então, está passando por um crime, tem um crime acontecendo naquela cidade, um crime de uma violência tremenda, e que isto tem acarretado uma série de dificuldades para a população, uma série de transtornos, uma série de adoecimentos. Morreram 270 pessoas em 2 minutos. Essas pessoas não foram encontradas, na sua maioria, assim, hoje é noticiado que essas pessoas foram encontradas, mas assim, é uma coisa que a gente tem que falar, que as famílias adoecidas, as famílias, porque foram encontrados fragmentos de corpos das maiorias. Então as pessoas, elas estão vivenciando o luto nos primeiros meses, vivenciando um luto de um adoecimento, um luto sem corpo, uma coisa que não é para a gente que tem fundamental para você fazer o sepultamento, para você fazer a finalização dessas relações. E não tinha corpo. E como não tem corpo. Brevemente, assim, eu tenho uma pessoa, uma senhora que me procurou nos primeiros meses, ela totalmente desgastada, cansada, não estava suportando mais, e ela falava assim, eu preciso sepultar o meu marido, eu preciso encontrar meu marido, eu preciso sepultar. E daí, nos 15 dias, ela chega, ela tinha sido identificado um fragmento de osso. Ela sabe o que é, um pequeno fragmento de osso. Ela fez o sepultamento, aliviou, tal, tranquilizou. Mais 20 dias ela retorna, eu preciso sepultar o meu marido. Ou seja, não fecha. Não fecha e o adoecimento está posto. O luto não fecha, certo? E isso tem trago... Nós começamos a estudar essa questão, quero chegar na questão do suicídio. Né? Tem que chegar. Aí nós começamos a estudar, junto com a Mariana, junto com a equipe de Mariana, junto com as pessoas que passaram por isso em Santa Maria, você que tem um trabalho em Santa Maria, a região serrana do Rio de Janeiro, muitas pessoas que vivenciaram grandes tragédias, grandes perdas. Como que é em termos de previsibilidade dos adoecimentos? Então a gente sabe, e hoje a gente já está recebendo em grande número, nos primeiros meses a gente não recebia, Mariana até me questionou isso, né? Assim, a gente não recebia, por exemplo, porque as pessoas estavam fechadas em casa, ainda não tinham forças, estavam se consolando. Então nós estamos recebendo muitos casos de depressão, um aumento muito grande de doenças, transtorno de ansiedade, violência doméstica, uso de álcool e outras drogas e suicídio. São os quadros assim, que previsivelmente iriam aumentar, certo? O uso da medicação, a medicalização, certo, que a Mariana traz, eu acho que a fala das colegas, elas me aliviam muito, né, me aliviam assim, em termos de não ter que me debruçar muito sobre a questão do suicídio, porque eu vou trazer a questão do suicídio em Brumadinho hoje especificamente. E a questão da mídia, porque assustou muito, nós fomos muito acionados pelo que aconteceu na terça-feira, e eu vou passar para vocês aqui rapidinho, para vocês verem. Assim, nós temos o aumento dos casos, nós temos o aumento do suicídio, sim, mas nós não temos ética na divulgação dos casos. A imprensa não lida com isso. Então, é papel nosso. No primeiro dia no dia 27 de agosto, sai uma notícia que me assusta, que assusta os colegas aqui do CRP, que alguns me acionam, a colega que a Cristiane Nogueira, que é de Itaúna, ela coloca num grupo uma mensagem
falando que matéria é essa, que coisa mais absurda, como que trata do tema dessa forma. Então, assim, nós enviamos, aí eu pego a matéria, me mostra a matéria, eu pego, caminho para o departamento de imprensa da prefeitura e solicito que seja encaminhado para o jornal a divulgação, de maneira, encaminho o manual da Organização Mundial de Saúde, que orienta a imprensa como tratar da questão do suicídio para evitar as questões que vocês colocaram aqui, que é do contágio, né, porque o suicídio é um ato individual, pessoal, e tratado no momento como coletivo. Tratado de uma maneira que um suicídio coletivo, uma coisa assim. Onde que está esse negócio? Cadê? Está com problemas. Natália. Então, gente, nós temos enfrentado uma situação, nós estamos recebendo, nós temos uma rede de saúde bem estruturada no município há muitos anos, que ela dava conta na justa medida do que a cidade demandava, em termos de urgências em saúde mental, acompanhamento da criança e do adolescente, acompanhamento de uso de álcool e outras drogas. E com este evento, com esse crime, nós fizemos algumas propostas para a Vale, para o Ministério da Saúde, e nós ampliamos a equipe. Então, nós temos uma equipe bem mais fortalecida, bem mais robusta, que nós estamos nos capacitando para atender a clientela, mas que nós tomamos, assim, desculpa o jeito de falar, bola nas costas o tempo inteiro. Porque, assim, Não. Então, olha só. A mensagem que eu falei no dia 27 de agosto. Na primeira página, ou seja, as orientações dizem que não se trata de fazer chamadas, não se trata de fazer alarde em torno do suicídio, não se trata de divulgar métodos, não se trata de divulgar métodos nem como se dá a ação do suicídio. Aí, os jornalistas livres, não sei quem conhece o site, quase todos são jornais hoje de internet, né? Então, assim, a chamada da primeira página: crescem os casos de suicídios em Brumadinho. Após o rompimento da barragem, em janeiro, foram registradas pelo menos 10 tentativas de suicídio e 3 mortes. Mas os números podem ser triplicados. Tá? A minha vinda aqui é uma fala de alerta. Alerta para nós profissionais, para nós que temos os contatos, para a gente estar atento a essas coisas. E aí, pode passar, por favor. Dia 9, tá? Dia 9. UOL, 9/9. Após lama, Brumadinho registra alta de suicídio e prescrição de remédios. No primeiro semestre, foram registradas 39 tentativas de suicídio na cidade, 11 entre homens e 28 mulheres, 9 a mais do que no mesmo período do ano passado. Passa, por favor. O Tempo. O UOL é da Folha de São Paulo. O Tempo. Jornal de Belo Horizonte. Após lama, Brumadinho registra alta de suicídio e prescrição de remédios. No primeiro semestre de 2019, 39 tentativas de suicídio, 11 entre homens, a mesma manchete, a mesma matéria. Estado de Minas. Após lama, Brumadinho registra alta de suicídio e prescrição de remédios. No primeiro semestre foram registrados 39, a mesma manchete, a mesma matéria. Estadão. Após lama, olha, um dos maiores jornais do país. Após lama, Brumadinho registra alta de suicídio e prescrição de remédios. Hoje em dia, após o rompimento da barragem, o único que fez a manchete um pouquinho diferente. Mas assim, os mesmos. Após o rompimento da barragem, Brumadinho registra alta de suicídio e prescrição de remédio. A mesmíssima matéria, as mesmas primeiras páginas. Então, assim, é uma questão onde você está lidando com uma população extremamente fragilizada. A equipe está se desdobrando para fazer o acompanhamento que as nossas colegas prescreveram aqui, essa coisa da
da gente estar presente, da gente estar escutando, certo? Mas que a mídia, o que acontece com a mídia? Para fazer um desserviço desse. Passa, por favor. Então, aí eu trouxe, a Mariana falou, Rodrigo, vocês não tinham esses dados muito bem, não? Não tínhamos. Porque a questão do suicídio não estava posto assim, né? Para a gente em Brumadinho. E agora tá, todo mundo em Brumadinho está suicidando. Né? Então, assim... Oi? Aí a gente faz o levantamento. Volto. Aqui, no CAPS infantil, tentativa. Aí as meninas fizeram o levantamento de tentativas de autoextermínio e automutilação. Fizeram separados, certo? Então, em 2018, nós tivemos exatamente a mesma quantidade de tentativas de suicídio e de automutilações registradas nos livros de plantões. Certo? Então, assim, tá aquela... não significa que esses números são exatos, porque podem ter acontecido que vão para a UPA, que vão para outro ponto de atendimento, que não chega até no CAPS infantil, tá bom? E, em 2019, nós tivemos mais casos, ou seja, caíram o número de tentativas de suicídio em relação ao ano passado, até agora, de janeiro a agosto. É um indicativo a ser estudado. Assim, não aumentou, como todo mundo está dizendo, como a imprensa disse. Agora o número de automutilações aumentou. Tá? Na questão dos homens não, dos adultos. Então, a gente vê uma evolução, tá? Janeiro, a mesma coisa aqui, o azul claro é 2018, o roxo, o azul escuro, 2019. Então, nós tivemos alguns meses com a mesma proporção e alguns outros em abril inverteu. O ano passado teve um número maior de tentativas do que esse ano, e agosto há um aumento mais significativo de tentativas de autoextermínio na população. Mas, não sei se foi a Marília ou a Mariana que chamaram a atenção, porque é o seguinte, quando você fala em números ou em taxas, é o seguinte, isso é uma população pequena, numa cidade pequena, e são 3 tentativas, 4 tentativas. Então, se você sai de 1 num ano, passa para 2, você dobra 100%. Certo? Se você coloca isso num contexto total, certo? Aí essa coisa não tem essa significação. Aí, aqui, nós tivemos, segundo os nossos registros, nós tivemos 26 tentativas de autoextermínio esse ano contra 20 do ano passado. Me parece. 21 do ano passado. Então, é um aumento. Temos que estar mais presentes na população, temos que estar mais... Era previsível, assim como era previsível o aumento dos quadros de depressão, os quadros de uso de bebida, certo? Estamos atentos. O que nós não podemos por isso que eu digo, nós que somos do ponto da clínica, este tipo de divulgação não nos favorece, atrapalha, nos leva a outras possibilidades. Era esse o registro, tá bom? Obrigado, gente. Gostaria de agradecer, então, a contribuição de Rodrigo Chaves. Eu acho que ele, no ponto de vista, ele trouxe uma problematização acerca da questão da mídia, né, desse desserviço, que na maioria das vezes a mídia acaba trazendo sobre o tema. Diante daquilo que foi dito, eu gostaria de trabalhar um pouquinho, só alguns pontos aqui que eu achei interessante sobre o tema do suicídio com a religião. Primeiro, quando a gente vai falar da religião, no aspecto da psicologia, a gente tem que salientar duas perspectivas básicas. A religião, para os psicólogos da religião, que é uma árvore de conhecimento dentro das ciências da religião, que é a questão do seu formato, do mestrado, ela trabalha com uma perspectiva básica, que a religião
ela pode tanto paralisar o ser humano, pode tanto paralisar suas potencialidades, como pode potencializar as qualidades que o ser humano tem, como o amor, a compaixão, a solidariedade. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria salientar a questão de um conceito de Erich Fromm, que chama-se a religião secreta, que vai muito do que as colegas falaram aqui. O que o Erich Fromm vai falar? Dentro da questão da religião, tem aquela religião que o sujeito fala: eu sou de determinada tradição religiosa. Isso socialmente, isso para o outro. Mas interiormente, em seu coração, em sua prática de vida autêntica, ele tem uma religião secreta, que no caso pode ser o dinheiro. Então, dentro dessa perspectiva de todo esse debate que a gente está falando, eu queria salientar isso. Se de fato a fé do sujeito será o dinheiro o novo Deus, então uma provocação para a gente: o dinheiro como novo Deus, em aspectos religiosos, e o sucesso a todo custo como essa religião secreta que a gente tem vendo contemporaneamente. Né? O suicídio, então, ele está para além da religião, que é a questão do nosso tema. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam: não, o fulano está pensando em suicidar, então é falta de Deus. É falta dele estar em uma tradição X. E como a gente está vendo aqui no nosso debate, o suicídio ele transcende. Ele deve ser visto, o suicídio, como uma tentativa de autoextermínio, como uma condição de sofrimento, uma condição humana, uma condição que precisa de todo um trabalho, tanto psicológico como duelo familiar, social. E eu queria salientar aqui, para terminar, essa questão de uma pesquisa de Harvard, que está sendo muito divulgada, que é a questão da felicidade. Fizeram uma pesquisa de, se não me engano, 75 anos, começou em 1934, e foi salientado dentro de um espectro mais ou menos de 750 pessoas, uma pesquisa geracional, que foi trabalhada a questão do que promove o bem-estar e a felicidade. E os pesquisadores que chefiavam, eles disseram o seguinte: nós podemos salientar que, dentro dessa pesquisa de 75 anos, a felicidade do ser humano, de um aspecto central, está associada às relações, à afetividade que ele tem com o outro. Então, esse cuidado e esse contato com o outro, essas relações de amor, de afeto, de acordo com a pesquisa, é que propicia uma maior felicidade na vida, um maior sentido de viver. Então, eu queria agradecer e falar sobre isso, que é um trabalho conjunto, né? Diante de tudo isso que a gente vê, um trabalho conjunto de conscientização, de trabalhar com essa pessoa que está nesse estado de sofrimento, a questão de que vale a pena viver, que é possível alcançar esse sentido, descobrir ou redescobrir esse sentido, reconfigurar a sua vida na tentativa de ter uma continuação, mesmo para essas pessoas que perderam, né, os seus amados aí no suicídio. Nesse momento, então, gostaria de agradecer a participação e passar para a rodada de perguntas de vocês que estão aqui e daqueles que estão nos acompanhando via Facebook também. Está aberta a rodada de perguntas. Obrigado. Boa noite, meu nome é Maria Lídia, eu sou estudante de psicologia na Univeritas, que é a universidade aqui do Grupo Educacional do C. Só fazendo uma representação do que foi falado da questão de quando se encontra um osso e vai fazer o sepultamento da pessoa, trazendo para um pouco mais da nossa modernidade de hoje, do imediatismo de tudo, quase que dá para se falar que nós vamos sepultar um DNA, né? Porque daqui para frente os fragmentos serão cada vez menores. É um dente, é um pedacinho do seu dedo que vai ser encontrado, alguma coisa assim. E a única forma de identificação é um exame de DNA. Como você vai sepultar isso? Como você vai tirar isso de dentro de você, aquela pessoa, e sepultá-la? Onde que você vai colocar o sentimento que você tem pela pessoa? Né? Já que o corpo já não é possível ser encontrado, mas onde que fica essa pessoa dentro da gente? Essa que parte. Como que eu vou tirar? Para onde que eu vou colocar? Na terra? Vou cremar? Vou apagar? Vou fazer um tratamento qualquer, medicamentoso, que me faça esquecer? Como que a gente vai lidar com isso?
A gente que fica com essa pessoa dentro da gente, né? Como você põe ela para fora? Né? Uma outra situação que eu gostaria de perguntar, você citou aí o caso da França, colocando na ciência, desde sempre a história nos mostra que o Oriente é onde se tem maior índice de suicidas, principalmente ali no sudeste da Ásia, que vai ali as Coreias, o Japão, né? Mais ali para a China, mais por uma questão cultural e da exigência que é, da disciplina exacerbada que faz, da exigência que os pais têm, e talvez até essa falta desse contato, desse tipo de afeto que nós, do Ocidente, estamos acostumados, né? Ao abraço, ao sorriso, ao festejo, eles são tão restritos nisso. Seria isso, por acaso, talvez um fator que colocasse um índice lá para eles maior do que para nós? Boa noite. Eu sou Milton Vicari. Eu queria perguntar, ou fazer uma consideração, eu queria a participação da mesa. De onde fala a Mariana, o suicídio é inadequado. Né? Inadequado com a cor, inadequado com o sexo, inadequado com a renda, ele sente essa inadequação. Né? E a Marília, né, faz algumas referências a índices. A colega que interviu antes até lembra que na região da Ásia os índices são maiores. O que eu pergunto? Será que é possível, né? Você, por exemplo, fez um estudo acadêmico sobre suicídio, é possível a gente considerar a correlação entre inadequação, né? Ou seja, nesses países em que os índices aumentam em determinados períodos, em geral já são mais altos, também em determinadas culturas, como os indígenas, seria possível algum nível de localização, de construir uma demonstração de determinadas qualidades de vida, determinadas condições políticas, sociais, econômicas, estejam efetivamente ligadas com o aumento dos índices. Né? Boa noite, tudo bom? Meu nome é Berg, eu sou psicólogo, atuo em abordagem psicanalítica, né? E eu queria saber, em decorrência, né, dessa evolução tecnológica, né, hoje, quais são os motivos que levam a pessoa a suicidar, que difere da década de 70, 80, né? Os motivos, né? São diferenciados, obviamente, né? E quais são os recursos hoje, que diferencia também dos recursos de antigamente. Para a pessoa que pensa em suicidar, quais são os recursos disponíveis hoje que diferenciam dos recursos disponíveis de antigamente, entendeu? Essa é a minha questão. É isso. Boa noite, meu nome é Rodrigo, sou estudante de psicologia. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. A pessoa, quando ela não se suicida por algum motivo, dá uma sobrevida para ela, ela sente aquele respiro. Como nós lidamos com o suicida dentro da cultura, onde é inserido, como foi falado, fora do país, em alguns kamikazes, a gente lida com esse tipo de política ou ainda não tem um argumento que a gente possa dialogar com essa forma de cultura, com esse, porque o suicídio, de toda forma, é uma forma nociva de acabar com a vida. Eu ia falar, eu decidi hoje não falar muito, eu vou jogar batata quente no mão de vocês. Thanatos, o elefante branco no meio da sala. O instinto de morte que é socialmente criado, que o Freud falou que é biológico, mas não é, ele é socialmente criado. E todo mundo fala em suicídio, mas ninguém fala em Thanatos. Vou deixar essa batata quente na mão de vocês. Então, meu nome é Luiz Balbi, a minha profissão também é psicólogo. E no que tange ao comportamento de desligamento com uma comodidade
e uma característica do desenvolvimento tecnológico, né, uma característica dos nossos tempos, em um estudo de caso clínico, em que um cliente de um psicólogo, ele foi buscar um outro psicólogo para poder legitimar um vislumbramento que ele estava tendo de que, por mais uma vez, ele seria desligado daquele psicólogo com quem ele estava passando por tratamento. Nesse caso clínico, ele foi estudado no grupo de psicólogos que compartilham comigo esses estudos para sinalizar como que esse cliente, na vida cotidiana dele, sempre tinha desligamento. Então, ele tinha um cotidiano de desligar-se e com o objetivo de compreender a psicose ordinária. Então, no sentido que trouxe também essa fala, que as pessoas estão preferindo o contato virtual, porque ali elas fazem desligamento bem na hora que elas querem, sem nenhuma consequência maior para a vida delas, aparentemente, mas que isso também sinaliza um grupo de pessoas que pode demandar também por medicação ansiolítica ou antidepressiva. Se tem já algum estudo sobre esse grupo de pessoas, se não tem um estudo que fala que essas pessoas estão demandando por tratamento medicamentoso, eu entendi através disso, Mariana, que não existe o sujeito inadequado. Que hoje nós tratamos assim, de forma setorial, o suicídio entre LGBTs, o suicídio com a população negra, o suicídio com determinado grupo, né, de pessoas que fazem uma comunidade, mas que, por outro viés também, não está existindo um sujeito adequado, até mesmo porque o capitalismo não está deixando. E as pessoas estão, assim, em um comentário que eu estou fazendo para uma reflexão com vocês, elas estão cada vez mais desorientadas e com uma tendência a transtorno mental. Né? E daí a ter uma depressão, a desenvolver uma outra patologia psíquica que vai colocar elas em vizinhança, né, com as atitudes que caracterizam as pessoas que estão cometendo suicídio. Então, isso chamou a minha atenção na fala de vocês, como também chamou muito a minha atenção a proposta que foi feita para que faça um trabalho de rede entre nós. Isso pareceu-me a mesma reflexão que está sendo feita com uma nova justiça que apareceu, que é a justiça restaurativa. Mas também eu entrei aqui em conflito, porque a proposta de fazer trabalho em rede, justamente em um momento do nosso contexto, em que o ódio ficou muito assim, explícito e vai acentuar, né, como um paradigma dos nossos tempos, a conduta de se odiar, e isso também fragmenta, isso separa as pessoas. Então, assim, seria como que pode ser feito para pensar um trabalho em rede nesse contexto que nós estamos caminhando para ele. Eu anotei. Eu anotei. Vamos ver se a gente consegue responder todo mundo. Né? Bom, primeiro começando com a questão do luto. O trabalho de luto é necessário em qualquer vida. E é claro que a concretização, quer dizer, o corpo, ela é a concretização de que aquela morte existiu. O ritual ele é muito importante. Né?
A gente trabalha também com rituais simbólicos na ausência de corpos, mas sempre pode ficar aquela questão. Né? Então a gente vai precisar voltar sempre, mesmo porque a morte a gente não esquece, e não é para esquecer. O trabalho de luto, eu falo que é um trabalho de realocação, né? É conseguir um outro lugar no seu coração para aquele que se foi, porque ele vai continuar ali na sua história, para sempre. Ele não vai sair, e é bom que não saia. Aquela pessoa que você se esqueceu dela, não foi significativa para você. Os nossos entes queridos, a gente não se esquece. Eles acompanham a gente, para sempre. Né? Acho que você também perguntou a questão do suicídio no Oriente. Existe uma questão também do suicídio altruísta, que eu faço, o suicídio pelo bem comum. Tá? E lá também tem uma questão, claro que tem a rigidez da sociedade, né? Tanto é que início de período letivo tem um aumento nos índices de suicídio entre os adolescentes, mas existe também uma questão muito forte, em especial para os japoneses, que é a questão da honra. Então, se matar por honra mostra que a pessoa é honrada. Então, temos uma outra visão. Eu acho muito perigoso a gente querer entender o que é da cultura do outro com o nosso olhar. O nosso olhar vai ser sempre o nosso olhar. A gente pode se aproximar da cultura do outro, mas a gente precisa, existem essas diferenças que são dele. Podemos concordar ou não, mas isso a gente encontra. E isso responde também à questão dos kamikazes. É uma questão de honra. Eu estou me lutando por um bem muito maior. Você imagina, as famílias são enaltecidas, porque algum dos meus deu a vida por um bem maior. Então temos isso. Um negócio que é muito interessante, segunda pessoa que perguntou, né? Existe a sensação de não pertencimento. Isso a religião também traz isso, né? Que ao mesmo tempo que ela é uma bênção, é uma maldição. Né? Ao mesmo tempo que existe todo esse peso, né, dessa culpa religiosa e tudo mais, ela também, desde que eu me sinta integrada e pertencendo àquele grupo, isso é um fator de proteção para mim. Então, a não sensação de pertencimento é um grave fator de risco. Não só para a qualidade de vida. Então, nós precisamos, entendendo que a vida acontece nas relações. Se eu não pertenço, como é que eu vou tecer vida? E trabalho e vida. E se a gente está falando em relação, as relações, a gente precisa estabelecer redes. E, inclusive, são as redes, pensa assim, na questão das redes de proteção. O acrobata, ele está lá em cima, e ele se entrega ali, porque ele sabe que ele tem uma rede que o sustenta. E essa rede de proteção é um fator de proteção para suicídio, é um fator de proteção para luto complicado. Nos casos de Mariana, nós temos vários elementos que vão nos conduzir a lutos complicados. Né? Imagino que vocês estão com isso, com essa questão lá. Né? E assim, se informar que ainda vai complicar um pouquinho mais, né? São muitos elementos que contribuem para isso. A questão de motivos, eu me lembro quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu pesquisei quase 100 prontuários do João 23, especificamente da toxicologia. Os motivos são os mais diversos, mas não é isso que importa. Tem uma menina, uma colega nossa, que vai defender uma tese de mestrado agora na USP, que ela fez um trabalho muito interessante com pesquisa com bilhetes suicidas. Então, ela foi para a Polícia Civil de São Paulo, abriu o inquérito desde o início
eu acho que o recorte dela é de 100 anos, então é um recorte bem significativo, em que ela vem trabalhando os bilhetes suicidas e os inquéritos policiais. Então, ela vem falando das representações da morte, os motivos, né, desde há 100 anos. E é interessante que, se hoje a gente liga tanto o suicídio aos transtornos mentais, em especial às depressões, isso só começou a aparecer no final dos anos 80. Até os anos 80, a depressão não era significativa para suicídio. Eu falo com ela que eu estou doidinha para ver essa tese dela. Infelizmente, não vou poder estar na defesa dela. Mas deve ser um trabalho muito interessante, porque isso vai nos contar como é que nós, sociedade, Brasil, como é que o nosso pensamento vem sendo construído a respeito das causas do suicídio. Mas aqui, não é importante a gente saber causa. Como a Mariana fala do diagnóstico. Gente, diagnóstico não é solução. Diagnóstico é problema e outra coisa. Eu tenho um diagnóstico, um ponto final. O sofrimento, ele pode ser, e o importante é que ele nos sensibilize o suficiente para que a gente abra as portas. Em especial as portas do nosso coração, do nosso acolhimento. Olha, eu só tinha feito a pergunta em decorrência de ter um fato, que uma menina suicidou, né, por causa que a imagem dela foi publicada em rede social, ou seja, uma coisa que talvez seja a contemporaneidade. Quer dizer, isso é não pertencimento. Né? De certa maneira, você é excluído do seu meio. Né? E eu que já tenho o adolescente, que ele ainda está meio frágil, ele ainda não tem as pernas muito firmes. Isso fica meio complicado. Agora, a respeito de Thanatos, não é eu acho que para nós, posso falar por mim, não é uma vaca no meio da sala. A morte é minha companheira, está aqui, ó, no meu ombro esquerdo. Né? Eu tenho um exercício que eu sempre proponho, assim, quando a gente pega essa turminha de estagiários, essa meninadinha novinha, eu faço a provocação. Todos os dias, quando você acordar, se olhe no espelho e diga para você, hoje pode ser que eu morra. Né? Se a gente começar a fazer esse exercício, essa não é uma provocação, é um convite a vocês. Você andou lendo Castanheira? Também. Então, quer dizer, nós vamos ficar muito mais atentos às nossas relações. Porque isso é o que importa. Né? Inclusive, aqui em Belo Horizonte, a gente tem o Death Café, não sei se vocês conhecem, que é um movimento mundial de encontros de pessoas que se encontram para falar sobre a morte. E a gente tem aqui em Belo Horizonte a oportunidade de ter um grupo que fala sobre isso. E o suicídio aparece nesse grupo com outros temas também. Ele chama Death Café BH. Você acha ele no Facebook? Death de morte. Death Café BH. Você acha no Facebook. Death, morte. D-E-A-T-H, em inglês. Death Café. Respondido? Acho que eu só gostaria de acrescentar a resposta da Maria, que me ajudou demais aqui. Eu não sei se eu entendi todas as perguntas também. A questão da inadequação, eu acho que vale a pena pensar na violência do padrão estabelecido hoje. O padrão de felicidade, o padrão de comportamento, o padrão globo de ser. É disso que eu estou falando. Existe um padrão, existe uma normativa do que é o jeito certo de viver, de sentir, de transar, de amar, enfim. Quem escapa ao padrão sofre, de alguma forma, violência. Então, o que eu estava dizendo acerca do suicidado é a violência dessas relações intersubjetivas, que hoje, inclusive, por alguma razão, a gente já deu um nome em inglês também, que é o tal do bullying,
e que a gente tem que saber escutar, né, nos diversos espaços, nas escolas, como que se dá a violência da norma, a violência do padrão. E por isso que, quando a gente abre as estatísticas e vê por agrupamento, você vai ver que há prevalência maior em grupos que, de alguma forma, não estão satisfazendo ao padrão. Então, mesmo aquilo que escapa, que tenta escapar ao padrão, tem um conceito antigo, marxista, que fala, há uma submissão, eles são subjugados, não é isso que eu falo, também minha cabeça é ruim, subsunção. Como que a rebeldia, o comportamento transgressor pode ser subsumido pelo padrão grupo. Então, assim, o que eu estou dizendo é que a gente está muito atento a isso, que a gente ainda, no campo da psicologia, temos profissionais, e acho que cada um de nós tem que, ao olhar no espelho, falar, hoje pode ser que eu morra, hoje tem que ser um dia que vale a pena ser vivido, porque pode ser que seja o último, e até que ponto que a minha moral vai prejudicar o meu encontro com o outro. Até que ponto que o meu moralismo me impede de me encontrar com o outro. Então, eu acho que, não sei se respondi, Luiz, pelo menos parcialmente, a sua questão. E então, assim, eu acho que a gente, tem um último parágrafo aqui, por muito que a gente faça, por muito que a gente faça tudo o que puder, não vamos dar conta de prevenir todos os suicídios. Então, a gente tem que saber que não está ao nosso alcance dar conta. E, por isso, a gente tem que saber também que se a gente está escapando ao padrão, a gente está numa posição de resistência. Então, a gente, como disse o Rodrigo, de uma hora para outra, todo mundo está suicidando em Brumadinho, não fala fácil, né? Então, eu acho que a gente tem que saber se colocar nesse lugar de resistência. Todos nós escapamos ao padrão, e sem dúvida, todos nós, secretamente, escapamos ao padrão. É isso? Então, era isso. Ou a pessoa escapa ao padrão, ou ela é devorada. Porque como que singular mais que si pode sobreviver se a pessoa por si só não escapar ao padrão? Singular de cada um. Bom, eu queria fazer uma observação, porque as colegas trouxeram novas questões a respeito do luto, a questão do padrão, do padrão Globo. Você traz a questão do Deus capital, né? E fazer mais um registro sobre essa questão, porque Brumadinho é uma cidade que estava vivenciando, de uma forma geral, um adoecimento, um luto, uma tristeza para muitos, um luto para uma grande parcela, né? Mas o capital não aceita. Ele tem que padronizar, ele tem que trazer as questões para o seu domínio, né? Então, assim, e hoje, um estudo que a gente tem feito é a questão de que a cidade está vivendo um momento, assim, de meio, para a velha guarda, TMD, né? E para os atuais, o bipolar. Porque, assim, ao mesmo tempo que a Vale faz uma grande injeção de dinheiro na cidade, todos os moradores recebem dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro, por mês, para a família, além, obviamente, que as pessoas que tiveram perdas diretas vão receber indenização, aquela coisa toda. Mas a Vale, ela está fazendo uma sedação da população, ela está fazendo, assim,
As pessoas recebem e hoje a gente presencia uma suspensão do luto. As pessoas, a grande maioria das pessoas, elas estão vivendo um momento maníaco, eufórico, de consumismo, de comprar. O paciente, esses dias chega, a moça fala assim, eu tenho um salão de beleza que eu tinha 9 funcionários. 6 pediram demissão, porque o moço do açougue fala, eu não consigo, o trabalhador, o moço do posto de gasolina fala, eu não consigo, tem que trazer de outros municípios, porque todo mundo está recebendo o dinheiro da Vale, então assim, a cidade está consumista, eufórica, maníaca, e o luto está suspenso. Nós estamos nos preparando para o momento em que esse dinheiro vai cessar, certo? Assim, de como vamos ter que lidar com essa situação, né? Então, assim, da questão... Com esse luto do dinheiro da Vale, né? Exatamente. O dinheiro que a Vale tira da gente, ele devolve um pouquinho, né? Oi? O dinheiro que a Vale tira da gente, ele devolve um pouquinho. Não, pois é uma questão que é muito grave, gente, é muito grave o que está acontecendo na cidade, dessa situação de uma euforia, de uma descompensação, e obviamente que algumas pessoas estão se organizando, estão se associando, certo? Elas estão associando, elas estão trabalhando, e a equipe está trabalhando, mas tem coisas muito sérias acontecendo. Você está trazendo para nós aquela questão, né? Me protege, mas me abusa. Isso, exatamente. É importante a gente perceber que o luto é um processo dual. Eu vou para um lado e para o outro, né? Então eu vou do bem, tá tudo bem, muito bacana, eu vou para a dor profunda, e isso é o esperado no processo de luto. Mas você está trazendo para nós é uma outra questão. E esse luto adiado, a gente sabe, quem estuda um pouco sobre o luto sabe, um dia ele vai aparecer. E vai aparecer de alguma forma. Em Brumadinho me preocupa mais um ponto em se tratando de luto, porque vocês que estão cuidando dos enlutados também estão enlutados. Vocês também cuidam. Então você imagina, a gente fica aqui imaginando como é que vai lidar com isso tudo. E a gente que conhece um pouquinho mais, que vivencia um pouquinho mais esses processos, que consegue vislumbrar um pouquinho além, eu imagino também da luta. Porque também está adiando o luto por esses queridos que estão nesse momento aí perdidos. Deixa eu falar um negócio. Pegar a fala dele, eu sinto o seguinte: o dinheiro é a euforia hoje do pessoal. Porque senão não grava. O dinheiro hoje é a euforia do povo de Brumadinho. Então, eu acho que realmente vocês vão precisar de uma rede. Sabe por quê? Porque quando acabar esse dinheiro, acabar a euforia, vocês já pensaram como que vai ficar essa família desgraçadamente sem um centavo? Aí realmente vai vir luto. Ou vocês acham que não? Porque vai vir luto, porque eu posso estar aqui na deprê, morreu um parente, estou recebendo dinheiro, aí eu estou na zona de conforto. É isso? Porque eu estou sendo agraciada por um caos que aconteceu. E uma coisa também que me chamou a atenção é que a desgraça de Brumadinho veio favorecer a classe farmacêutica, que está ganhando em cima disso. Né? Então, assim, foi uma desgraça, mas está sendo benéfica para uma rede farmacêutica, está levando a euforia para o povo, mas vocês terão que trabalhar muito mais, creio eu, no futuro, quando acabar essa verba. Então, Mariana, o único caso clínico que eu fiz em 10 anos do meu trabalho
foi o caso de um rapaz que apareceu na minha sala, faltando um dia para fazer 1 ano que a mãe dele havia falecido. E ele, na época que a mãe dele morreu, ele não pôde, não levaram ele lá no cemitério. E ele estava preso. Então ele não pôde ter todo esse processo que foi mencionado aí por vocês, esses moradores de Brumadinho. E eu até vislumbrei aqui que quando esse luto voltar, já não vai ser nem mais luto. Vai ter para além dessa situação que poderia agora, de forma mais fácil, ser resolvida. Luiz, continuando a conversa, eu acho que é dentro disso que nós estamos falando mesmo, de uma violência das relações, da impossibilidade de elaboração de luto, esse caso que se fala, da impossibilidade da pessoa comparecer aos rituais, e de um jeito ou de outro, né, isso vai retornar e vai retornar no real. Quer dizer, o que não é simbolizado retorna como ato. A gente sabe disso. Então, há uma questão muito grave em andamento, em Brumadinho, e eu acho que a nossa ciência, eu acho que o conteúdo da nossa psicologia, os próprios estudos sobre o luto, que até hoje Freud ainda não foi superado no seu luto de melancolia, ainda é a literatura mais importante, eu acho que a nossa teoria vai ter que se ajoelhar para a realidade que Brumadinho e Mariana estão trazendo, que são contextos de aviltamento da dor humana, porque enquanto você compra o silêncio, né, e suspende o luto, passam-se prazos de recurso, de prazos judiciais, e enquanto isso, nada é necessário ser feito do ponto de vista da reparação real do ocorrido naqueles territórios. Então, assim, é incrível como que um fato tão humano, individual, particular, único e íntimo, ele tem raízes e se encontra com temáticas tão profundamente sociais. Então, eu acho que é isso. A gente vai sair daqui pensando muito mais do que entrou. Só esclarecendo, quando eu falo dessa reparação financeira que o trabalho faz, porque as pessoas que tiveram perdas diretas assim, de familiares, elas estão na justiça e tem todo como chama, esse pagamento, tem a verba, indenizações trabalhistas, indenizações morais, todas as famílias dessas 270 pessoas. As outras famílias que perderam, como a Maria disse, que nós estamos todos enlutados, estamos todos, porque nós perdemos. Eu não perdi nenhum familiar, eu não moro em Brumadinho, mas eu perdi colegas de trabalho, eu perdi companheiros de saídas, perdi todos nós. No caso, nós perdemos 7 pessoas, tiveram perdas diretas. Então, assim, é uma questão muito grave, mas o restante da cidade, as 38 mil pessoas que não tiveram diretamente essas perdas, também estão sendo indenizadas. E essas pessoas vivem essa euforia. Certo? E essas pessoas, chegou ao ponto de um senhorzinho que a gente atende, a filha dele, ele perdeu a filha dele, ele vive um processo difícil, porque mais um dos que sepultou um fragmento, a filha dele era deficiente física, ela foi, assim, não foi encontrada na lama, essas coisas, ele sonha com ela, tentando escapar da lama, aquela coisa todos os dias, e recentemente eu estava no supermercado, e chega uma pessoa, das que estão vivendo um processo maníaco, e fala com ele assim, a sua filha foi uma bênção que Deus mandou para essa cidade. O falecimento dela trouxe essa tranquilidade e esse para a nossa cidade. Então, assim,
Como? Superpondo Gente, né? Gente, né? pessoas humanas, somos humanos. Diversidade que a gente tem, né? É desnecessário. O que acontece, gente? O suicídio é um ato de violência. Não tem como. É uma violência. É uma violência, talvez, assim, contra si mesmo. Né? Vamos ver, a pessoa não só é vítima, como ele é autor também. É autor. Né? Quando a gente fala de Brumadinho, fala de Mariana, acho que a gente não pode deixar de esquecer das outras cidades que estão na iminência de rompimento de barradas, que vivem um processo de luto antecipatório e de um luto também não reconhecido. Porque ninguém... Barulho de focais, né? O Estado não reconhece macacos. Não precisa ir nem macacos. Congonhas, Tatiaia-Sul, Conceição do Mato Dentro. Eu transito muito na Fernão Dias. Outro dia eu estava voltando com meu marido e ele falou assim, se tiver, falou que tem uma barragem aqui que se romper, vai chegar aqui na rodovia. Quer dizer, isso não tem sido considerado. Então, assim, se entrarmos aí pelos lutos, nós temos mais quantos meses para ficarmos aqui? Até formar. Quantos meses para a gente? Quantos anos para discutir isso? Agora, o interessante é isso. O problema não é o isso. O que é que eu faço com isso? O problema não é o dinheiro que é válido. O problema é o que eu estou fazendo com esse dinheiro. Nós temos aqui em Belo Horizonte um exemplo de um moço que ele é motorista de ônibus e ele perdeu o filho num acidente, num atropelamento na porta da casa dele. Ele pegou esse seguro da Pegate e ele faz viagens ao norte de Minas, que foi no dia que ele recebeu o dinheiro, ele viu uma reportagem do norte de Minas que passava fome, quer dizer, ele fez disso, de um seguro da Pegate, ele hoje leva 4 caminhões de alimentos e condições de dignidade para o norte de Minas. Tá? Então, o problema não é isso, é o que eu faço hoje. Gente, tiveram 2 perguntas aqui que o pessoal está nos acompanhando pelo Face. A primeira é da Daiane Rossi. Ela pergunta: quando se fala sobre os grupos que cometem suicídios, ela abre parênteses, não sei se foi comentado, questão do travamento, percebo casos de líderes religiosos ou pessoas que engajam nesses espaços, buscando orientação para buscar ajuda. Minha pergunta: existe algum estudo voltado para o caso de suicídios para este público, por exemplo, padres, pastores, umbandistas, os líderes religiosos? A segunda pergunta da Júlia Pedrosa: uma vez que o suicídio pode se dar entre diversos fatores, pela inadequação do indivíduo na sociedade, o diagnóstico, entre aspas, não poderia se apresentar como de encontrar algum pertencimento e evitar a morte social, diminuindo a reincidência, propiciando talvez até uma porta para a reintegração social desse indivíduo? Exatamente, eu acho que a ideia Júlia Pedrosa, à medida em que a gente consegue identificar a sensação de não pertencimento como um fator, um fator que está presente nos grupos, né, de tentativa ou que morrem por suicídio, pelas autópsias psicológicas, eu acho que isso nos faz ter que escutar como que a gente tem que criar estratégias políticas públicas inclusivas, que promovam pertencimento, que reterritorializem as demandas, para que as pessoas possam sentir várias formas de identificação, porque também é uma outra coisa, o problema do diagnóstico, é que o diagnóstico é uma condenação, como se a trajetória subjetiva estivesse pré-determinada. E eu acho que uma das coisas que a gente está debatendo, é que não existe trajetória subjetiva pré-determinada. Não existe. Então, tudo que a gente puder fazer como profissional da psicologia, em qualquer ponto em que a gente esteja, a gente tem que promover espaços de reconhecimento da diversidade.
e de acolhimento daquilo que é diferente de mim. Mais do que uma atitude empática, é uma atitude mesmo de acolhimento da alteridade. E eu acho que é isso mesmo, Júlio, que nós estamos falando. Há estratégias, há formas de resistência, há como criar espaços de pertencimento. Claro que há. Desde que a gente não suponha que haja uma única forma do sujeito ser sujeito. Tem muitos e muitos jeitos de cada um de nós ser o que é. Respondendo o Balbo, a singularidade, ela é permitida. O que eu estou dizendo é até que ponto que ela fura aquela ponto de normalidade aceito socialmente. A pessoa entra em sofrimento. Quer dizer, que está condenado? Não, não. A questão do luto sem corpo, o que fazer, eu acho que talvez das poucas estratégias que a gente já sabe, é promover a organização comunitária. É uma pessoa se juntar com a outra, encostar no outro e criar um senso de coletivo. Essa parece que é uma estratégia possível. E isso tem a ver com a psicologia, né, com o nosso exercício. Então, mas Mariana, essa questão do coletivo que eu coloquei em minha pergunta, que é aquela no ar anteriormente, eu estou batendo muito nisso, por quê? Porque o coletivo é fundamental entre nós. Mas a questão que isso é redimensionado nos bairros, nas comunidades. Eu estou numa posição em que eu estou defendendo que isso não está funcionando. Que atualmente alguém fala, eu sou de partido tal, você não serve mais para mim. O outro fala, eu sou de partido tal, não quero saber. Teve inimizades entre familiares, primos que brigaram, pessoas que se separaram, teve estragos, interrelacionamento, e nem se sabe como que isso agora vai ser resgatado, ou se vai resgatar, ou se vai piorar a partir da próxima eleição. Então é nesse sentido de trabalho em rede, que foi proposto pela Mariana na palestra dela, que eu coloquei a minha questão para a gente pensar até onde que isso é um desafio para o trabalho de prevenção ao suicídio. Nem como que nós vamos superar, nós psicólogos, que recursos nós vamos usar, que mídia, igual foi falado aí, que mídia nós vamos ter ao nosso lado, para a gente poder criar essa força contra o sistema capitalista que não dá sossego ao povo. Igual exemplo de rede, a gente tem no Verde Mar. Eu ouvi a palestra do Verde Mar, uma palestra maravilhosa, que o Verde Mar admite pessoas com transtorno mental e cada um deles tem um padrinho lá dentro. Se nós tivéssemos um contexto político e social, que a gente pudesse apadrinhar as pessoas da nossa rua e dessa conversa, poder fazer circular a informação com receptividade. O problema é que muitas vezes a informação vai circular, aí quando chega, tangencia nessa singularidade, a coisa se desmonta. O trabalho de rede é fundamental. Feita Mariana, reforço que a Mariana, a gente precisa criar espaços e não esperar criar, não, a gente precisa cultivar os espaços que temos. Gente, e aqui, eu com o outro, aqui nós já temos 3, nós temos um espaço aqui. É esse cultivo. A gente sempre fica pensando no mega, mas esquece do pequenininho. São as menores, as relações mais próximas, o número que mais próximo não é número, é consistência. É o que a gente está precisando, é de consistência. E é claro que rede é fundamental. A rede me suporta, a rede me sustenta. Em qualquer momento de uma diversidade minha, seja ela da qualidade que for. Se eu sei que eu tenho apoio, eu caminho com mais confiança. Se eu sei que eu sou sozinho, a minha caminhada é muito mais penosa. Com certeza. Então, o cultivo da qualidade desse espaço relacional, esse espaço afetivo. Esse olhar é mais do que empatia. Realmente muito mais do que empatia.
esse sentimento do outro semelhante a mim, de acolhimento, inclusive, ao que é diferente de mim em mim. Não é diferente do outro, que é diferente de mim. Luiz, eu só queria te dizer assim, de repente você faz um projeto disso, de compartilhamento, de apadrinhamento, né? E de repente você apresenta aqui, assim, não desiste não. Você não está sozinho, eu entendo o que você está falando, eu falei disso aqui na minha fala, a proliferação do discurso do ódio, do discurso da intolerância, e como as nossas relações intersubjetivas são violentas. Eu acho que nós estamos falando a mesma coisa. Não desiste. É isso aí, nós estamos juntos e é o que eu também já disse, é o terreno da resistência. É isso aí. Então, para reforçar essa questão, é uma questão mesmo que a gente tem que pensar da resistência, e a gente, dentro dessa resistência, esse fator da coragem, né? O fator em tempos sombrios, em tempos de propagação do ódio, a gente ter a coragem, dentro dessa união, dentro dessa solidariedade, né, de resistência, ter a coragem de dizer não quando o sistema capitalista, quando a cultura quer que você diga sim. Então, é esse movimento, sim. E para reforçar essa questão também, que até o Rubem Alves nos fala, quando alguém deixa de viver entre nós, no caso da morte, ele passa a viver dentro de nós. Então, é uma perspectiva, né, que foi falada aqui, e eu queria responder só a Daiane Rose, que ela falou essa questão dos religiosos que buscam, né, esse apoio, né, se há algum estudo e tal, desses líderes religiosos. Bom, dentro do que eu já tenho estudado em ciência da religião, a gente vê um número crescente de líderes religiosos, várias tradições, que buscam sim, esse conhecimento, que buscam ajuda, até para tentar ajudar outras pessoas. Então, um crescimento muito grande desses líderes na psicologia, tentando fazer cursos, especializações, porque também há um número grande, significativo, de algumas pessoas dentro da igreja mesmo que estão tentando o extermínio, perder o sentido, até que a religião também, às vezes, não está fazendo mais sentido. Então, como que essas pessoas podem ajudar, podem acolher essas pessoas que estão nesse nível de sofrimento? Então, há sim, há artigos, há estudos, né? A gente vê isso dentro da academia, dentro da clínica, que esses líderes religiosos estão, em grande parte, né, estão preocupados, sim, com essa questão da autodestruição. Então, para afirmar isso, acho que a gente pode fechar, né, por aqui, e agradecer a todos, mas mantendo mesmo esse discurso que a gente está aqui, essa reflexão, essas ponderações da resistência, da questão da rede, da questão do micro, para a gente também começar, dentro dessas pequenas relações, a importância do laço familiar, do laço social, das amizades familiares, o reforço disso, o acompanhamento disso. Como já foi dito, a gente não vai poder salvar todo mundo, infelizmente, mesmo que a gente quisesse. O suicídio é uma questão da condição humana, mas o que a gente puder fazer para limitar isso, para, de algum modo, ajustar isso, para que as pessoas possam ter cada vez mais consciência disso na vida, dessa consciência do amor de viver, dessa alegria que é viver, e sabendo que cada dia pode ser o último, e aí sim, adquirindo um sentido especial, né, das ações, dos estudos, a gente vai ter esse direcionamento e esse pensamento crítico, né? E dizer não quando a questão da violência se propaga. E é isso que a gente está debatendo muito aqui hoje, essa questão da proliferação do discurso do ódio. Então a gente combate o ódio com amor. Então, com amor, com compaixão, com esse laço afetivo de cada um que vai buscando aqui, que a gente vai conseguir isso. Queria agradecer a presença de todos aqui, né, do nosso convidado aqui, que nos honrou muito com sua presença, trouxe variadas contribuições. Gostaria de agradecer a presença de todos que nos assistiram no Facebook. Obrigado, gente.